Olá, pasconeiros! Estamos na Semana da Comunicação. Na verdade, o Dia da Comunicação Social que a igreja celebra é sempre no dia da Ascensão do Senhor, que no caso foi dia 24, né? Mas como é dia da nossa padroeira, eu deixei assim meio de lado essa parte para a gente focar mesmo na Semana Auxiliadora. Mas essa semana será uma semana intensa da Semana da Comunicação Social. Tanto é que eu passei para vocês lá, temos a live dia 26, 27 e 28. São lives muito importantes. Eu já teve algumas a semana passada, mas nem passei para vocês porque a gente estava muito envolvido na nossa semana aí, né? Que eu também acho muito importante. E passei também a mensagem do Papa esse ano, dos número 54 da comunicação social, 54ª, né? Que fala da comunicação social. E sempre o Papa, no dia de São Francisco de Sales, em janeiro, ele já emite essa mensagem para o Dia da Comunicação Social, para que a gente possa ir trabalhando essa mensagem para comemorar no Dia da Ascensão do Senhor. Esse ano foi tudo meio confuso, mas o ideal seria se fosse normal, essa semana a gente estar se reunindo, fazer uma reflexão sobre essa mensagem do Papa, porque essa mensagem, na verdade, é quase que um norte para que a gente faça nossos trabalhos durante o ano. Da agora até o ano que vem, né? No mês de maio, sempre é junho, assim, fim de maio e junho. Como tá meio confuso, mas mesmo assim é importante a gente falar, porque esse ano ele fala muito de contar história. Duas coisas que o Papa deixou bem claro, né? A verdade, que o comunicador, independente da sua opinião pessoal ou não, ele tem que sempre falar a verdade, em qualquer situação. Quando você vai comunicar, seja por meio de uma foto, seja por meio de uma mensagem, seja por meio de uma filmagem, seja no dia a dia, na comunicação pessoal, eu estou falando a verdade, mas aquela verdade de Jesus Cristo. Não é a verdade que eu acho que seja, né? E a verdade de Jesus Cristo é o amor. Eu estou comunicando o amor? Essa é a grande verdade de Cristo, né? Que o amor entre nós, o amor a Deus e aos irmãos. Então eu estou comunicando o amor? Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou filmando, aquela foto que eu estou tirando, no meu diálogo, na minha divulgação do trabalho, eu estou divulgando amor, eu estou falando amor, está gerando amor? Se não gerar amor, não gerar paz, essa comunicação não é a comunicação que Jesus Cristo quer. Porque a nossa igreja tem que se basear nos ensinamentos de Cristo, senão nós não estamos numa pastoral. Nós estamos num grupo de pessoas que estão fazendo comunicação de qualquer jeito. Então, para a gente fazer uma comunicação de verdade, a comunicação que Deus é comunicação, nós temos que basear nisso. Quando eu envio no WhatsApp, eu recebo e envio para outra pessoa, esta mensagem está gerando amor? Isso eu falo até no nosso meio pessoal mesmo, porque a gente é aquilo, o nosso trabalho vai refletir aquilo que nós somos também como pessoa. Aquele post que eu estou colocando gera vida, gera amor? Senão não vale a pena. Eu tenho certeza que é verdade. Se eu não tiver 100% de certeza, também não devo replicar. Então, o Papa vem muito falar sobre a verdade. Esse é um ponto. O segundo ponto é para que possas contar e fixar na memória. É uma frase do livro do Êxodo, né, capítulo 10, versículo 2, que é o tema desse ano do Dia das Comunicações Sociais. Ele fala muito de fazer história, contar história. A gente está tudo tão rápido que está deixando as histórias para trás. E as histórias contam quem nós somos, né? Quem nós somos, no que acreditamos, qual é a nossa verdade, são as nossas histórias. Por isso que um dos projetos da Pascom deve ser, durante esse ano, contar histórias, seja da sua comunidade, das pessoas da comunidade. Por isso eu quero que vocês já vão pensando que quando tudo isso passar, se Deus quiser, em breve, a gente possa começar a fazer esse projeto, apresentar esse projeto, montar ele certinho, apresentar e começar a executar. Esse projeto será contar histórias das nossas comunidades,
de como surgiu, como elas caminharam, fazer uma história de cada comunidade, fazer a história das pessoas que formaram essas comunidades e contar histórias pontuais também, de pessoas, de grupos, de pastorais. É contar história, que essa história deve ser registrada. O Papa fala que para não nos perdermos, nós temos que saber quem nós somos. E a nossa história é que conta quem nós somos. Então isso é muito bonito. Então a gente vai ter que montar esse projeto e depois, não tem importância se vai durar 1 ano, se vai durar 100 anos, talvez a gente lance um livro das nossas histórias. Eu já estou pensando alto, a gente assim, começar a montar essas histórias, fazer as entrevistas, divulgar e depois montar um livro, as histórias da paróquia, contando histórias, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa comunidade tem mais de 60 anos, mas como paróquia ela tem menos, ela tem 30 e pouco, agora não, de 88, 32 anos. Mas como comunidade, ela é de 1960. Então tem muitas histórias para contar. História de pessoas, de fatos, algum fato pontual que aconteceu e que as pessoas lembram, antes que essas pessoas não estejam mais aqui para nos contar. E a gente talvez lançar um livro, entendeu? Histórias da paróquia. Então vamos pensar alto, vamos pensar grande. Porque quem é de Deus não é medíocre. Não, vamos pensar grande, né? O projeto é contar a história, depois a gente vai caminhando. Então eu quero que vocês já fiquem mais ou menos atentos a isso, nesses 2 projetos, contar a verdade, sempre a verdade, e fazer a história da nossa história. Então, fazendo um resumo da mensagem do Papa do Dia Mundial das Comunicações, tem 5 itens que eu gostaria de destacar, que o Papa pede. Primeiro, tecer histórias. Eu vou até dar uma lida aqui no resuminho. Segundo o Papa, o homem é um narrador. Podemos dizer que o homem é um contador de histórias. As narrativas marcam a nossa vida, formam nossas convicções e comportamentos, podem nos ajudar a compreender e dizer quem somos. O homem é o único ser que tem necessidade de narrar a si mesmo para guardar a própria vida. Bem interessante, né? 2. Nem todas as histórias são boas, né? Muitas histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço do poder. É o que a gente tem visto muito aí. Essas histórias têm vida curta, enquanto uma história boa é capaz de ultrapassar os confins do espaço e do tempo, e permanece atual porque alimenta a vida. Vivemos uma época de falsificações. Por isso, necessitamos de coragem para rejeitar as histórias falsas e de opressão, mas também precisamos de sabedoria para fazer histórias belas e verdadeiras. Além disso, temos necessidade de ter paciência e discernimento para descobrirmos as boas histórias. Por isso é importante fazer essa busca de boas histórias, né, que nos cercam, porque elas nos ajudam a não perder o fio, e principalmente no momento de tantas confusões que a gente perde um pouco o norte, né? A história das histórias é o terceiro item. O Papa Francisco ressalta sempre a Sagrada Escritura, que a história das histórias, né? É o relato de pessoas e povos que viveram as suas atribulações, as suas alegrias, o seu dia a dia. Desde o início, a Bíblia mostra para nós um Deus criador e narrador, através do seu amor e do seu falar. Deus chama as coisas à vida como ponto alto, cria o homem e a mulher para serem geradores de história com Ele. No centro da história está Jesus, que leva à perfeição o amor de Deus pelo homem, e ao mesmo tempo a história de amor do homem para com Deus. Assim o homem será chamado de geração em geração a contar e a fixar na memória os fatos mais significativos desta história, que é a história das histórias, né? Aqui a vida se faz história e depois para o ouvinte a história se faz vida. Essa história entra na vida daquele que a escuta e a transforma. É saber da história para fazer a história e transformar a história.
né? Assim é a nossa vida. O quarto ponto é uma história que se renova. A história de Cristo não é um patrimônio do passado, não é uma coisa que ficou no passado. É a nossa história hoje e é sempre atual. Depois que Deus se fez história, toda a história humana é de certa forma uma história divina. Cada história humana tem uma dignidade incancelável. Por isso, a humanidade merece narrações que estejam à altura fascinante a que Jesus a elevou. Olha que trabalho de quem narra a história, né? A humanidade merece narrações que estejam àquela altura fascinante a que Jesus elevou a história do homem. Jesus elevou a história do homem tão alto que merece uma narrativa a essa altura, não uma narrativa rasteira, superficial. Essas histórias devem ser partilhadas, contadas, transformadas em vida em todos os tempos, com todas as linguagens, por todos os meios. E quinto e último item, que é uma história que se renova. O Papa conclui a mensagem salientando: em cada grande história entra em jogo a nossa história. Ao lermos a Sagrada Escritura, ou a história dos santos, ou outros textos que souberam ler de verdade a alma do homem, o Espírito Santo fica livre para escrever no nosso coração. Recordamos-nos aquilo que somos aos olhos de Deus. Quando fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando colocamos amor nas nossas histórias diárias, quando tecemos de misericórdia as tramas do nosso dia a dia, neste momento estamos fazendo e mudando a história. Já não ficamos mais presos às lamentações e tristeza, mas abrimos-nos aos outros, abrimos ao próprio olhar do divino narrador, que é o próprio Deus. O único que tem o ponto de vista final. E nos aproximamos de nossos irmãos e irmãs, que conosco são os autores e atores da história de hoje. Sim, porque ninguém é mero figurante no palco do mundo. Ninguém é mero figurante no palco do mundo. Todos nós somos protagonistas da nossa história, da história do mundo, e estamos participando da história da salvação. Então merecemos ser contados, ser narrados de maneira digna, nós e todas as pessoas. A dignidade do homem está acima da dignidade de quem narra. O narrador tem que ser fiel àquilo que narra. Confiou-nos a uma mulher que teceu a humanidade de Deus no seu seio, a Virgem Maria, que tudo guardou, meditando no seu coração. Peçamos ajuda àquela que soube desatar os nós da vida com a força suave do amor. Rezemos, né? Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina. Vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração e fazei também vossas as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai os muitos nós em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro. Indicai-nos o caminho para as percorrermos juntos. Amém. Que Nossa Senhora da Comunicação nos oriente, nos guie, nos dê sabedoria. Que essa semana nos intensifiquemos nas orações para que o nosso trabalho, nós não aparecermos. Quem deve aparecer é o próprio Cristo, através do nosso trabalho de comunicação.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.